Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 13. A velhice de Davi. Olá, meus queridos irmãos, graças a Deus queremos novamente saudá-los na paz do Senhor Jesus. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso trimestre, em especial a última lição. Percorremos aí diversos capítulos do livro do nosso querido profeta Samuel. É bem verdade que Samuel não aparece mais no seu segundo livro, porque, segundo alguns autores, a tradição de Crônicas 29 e 29, na verdade ele escreveu só até o capítulo 24. Os outros foram concluídos pelos profetas, pelos escritores que o texto cita. Então eu quero deixar bem claro aos nossos queridos irmãos que o nome de Samuel não está no segundo livro. Mas por que leva o seu nome? Porque Samuel foi um homem muito importante. Primeiro, ele esteve presente ainda no próprio sacerdote, ele esteve presente ainda no sacerdócio do próprio Eli. E também ele ungiu Saul e ungiu a Davi. O primeiro rei de Israel foi ungido por Samuel, o segundo foi ungido por Samuel. E ele teve relacionamento com os dois, de modo que a sua influência foi grandiosa. Esse homem, como a Bíblia diz, que desde Dan até Berseba, ele tinha uma influência tremenda. Ou seja, essa expressão era usada para referir-se a limites, e Samuel tornou-se grandioso, porque era um homem sincero, era um líder de comunhão com Deus. Tinha suas falhas, mas era um homem de vida íntima e limpa na sua comunhão com Deus. E aqui nós estamos chegando a um tema muito importante. Primeiro, porque trata da velhice. E nós sabemos que hoje, pelo avanço dos países, Alan Price, em um livro que ele escreve falando da velhice, ele diz que hoje em muitos países, quando os pais ou alguém vai se tornando velho, já tem casas de abrigo para as pessoas de terceira idade. A vida corrida, a vida competitiva faz com que muitos filhos coloquem os pais nessas casas, quando o mesmo já está na velhice. Mas é bom lembrar que os pais que sempre cuidaram dos filhos, ele não quer apenas um abrigo ou uma casa para se refugiar. Ele precisa do amparo, ele precisa do amor, ele precisa do carinho e do cuidado dos filhos. Falamos aqui que Davi foi um bom filho, sempre procurou dar proteção para os seus pais e também para os seus irmãos. É claro, a velhice vai chegar para todos nós. E quando nós lemos a palavra de Deus, ela destaca esses pormenores. Nós temos pessoas que viveram até a velhice sem nenhum problema. E nós citamos dois nomes. O primeiro é Moisés. Moisés, ele não teve problema na velhice. Mas também podemos entender que a própria Bíblia diz que Deus não deixou que ele levasse mais o seu povo, porque também as suas forças se definhavam. Nós temos um exemplo de Caleb, que com 84 anos, segundo Josué 14, foi firme e forte na sua velhice. Mas os demais sempre tiveram problemas na velhice. E um caso bem clássico é o de Isaac. Por que Jacó e Rebeca enganam a Isaac? Você vai ver que a Bíblia diz, e já era velho e os seus olhos escureciam. Nós temos que entender que a velhice, queiramos ou não, ela vai chegar para qualquer um. E eu quero dizer que a velhice não é problema. A questão é como nós vamos chegar nessa velhice. Porque a nossa velhice, ela não é construída com o futuro, ela é construída com o passado. É assim que o judeu olha. O judeu sempre olha para o passado, porque é o nosso passado que irá determinar o nosso futuro.
Daí a razão de Salomão escrever em Eclesiastes 12:1: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham maus dias e diga, não tive nele prazer, não tive nele contentamento. Então, na Bíblia, você tem pessoas que viveram muito tempo, como Matusalém. Você tem pessoas que viveram menos tempo. Mas a questão não é viver mais ou viver menos. A questão é viver com Deus. A verdadeira vida feliz, quer seja na juventude, na adolescência ou na velhice, é quando se vive com Deus. Quando se vive com Deus, conforme está escrito lá no capítulo 5 de Jó, será recolhido no seu feixe com muitos dias e com muito prazer. É o que as Escrituras Sagradas nos falam. Então, eu quero que o professor, primeiro, fale sobre essa questão da velhice. Como é que a igreja deve tratar as pessoas de terceira idade? É claro que nós temos aí o Estatuto do Idoso, os incentivos de outras instituições para respeitar, considerar as pessoas de terceira idade. Existem países em que as pessoas de terceira idade ou os velhos são respeitados. Jovens procuram ouvi-los porque têm uma história de vida. Isso é importante. Agora, nós não podemos desprezar nem manifestar desrespeito para com as pessoas de terceira idade. E isso a Bíblia, ela fala seriamente para nós. Então é importante para você, querido professor, falar ao aluno sobre o dever de cuidar das pessoas de terceira idade, em especial dos pais. Não adianta fazer uma casa bonita ao lado ou lá no fundo do quintal e dizer, papai, aqui é para o Senhor. Deixá-los lá e colocar uma funcionária para cuidar deles. Mais que isso, os pais, na velhice, eles querem conversar. Eles querem o amor e o carinho dos filhos. É isso que é importante. Então, nós podemos analisar que agora a velhice vai chegar para esse grande herói, esse grande guerreiro que foi Davi. Então, na nossa lição, eu faço primeiramente, e no livro que escrevi, eu faço um destaque especial para a velhice. Eu coloco aqui que essa palavra, ou melhor, a velhice não pode ser tomada de modo pejorativo. Eu coloco que, na verdade, uma pessoa de idade avançada, uma pessoa que é descrita na sua velhice, a Bíblia descreve como uma pessoa de maturidade, uma pessoa de experiência. Então, se a velhice chegou para você, glorifique a Deus, porque você tem na sua existência um trajeto, muitas histórias, muitas experiências, e que isso você pode partilhar na própria igreja. Se você analisar bem a palavra do Senhor, em Salmo 92, a Bíblia diz, na velhice darão frutos. Então, você não pode ver a velhice como uma coisa ruim, como um peso. Na verdade, se você tiver Deus, sempre seu espírito na velhice estará renovado. É o exemplo que nós temos de Ana no capítulo 2 de Lucas. Com 84 anos, ela sempre estava no templo com oração e jejum, aguardando a vinda do Messias prometido. Portanto, você tem que entender que para ter uma velhice boa, farta e alegre, é preciso construir uma vida bem alicerçada. E por que nós estamos dizendo isso? Porque, na verdade, o homem que foi poderoso e guerreiro durante toda a sua vida, Davi, ele vai ter problemas na velhice. Queridos, eu disse aqui diversas vezes que foi muito triste para Davi, porque depois do pecado, nós pensamos que ele construiu uma vida com muita luta, dificuldade, sendo perseguido por Saul. Mas agora Davi vai ser perseguido pelo próprio filho Absalão. E isso, ele já está caminhando para a velhice. Esse homem, ele teve conflitos já perto da sua morte. Com 70 anos, mais ou menos, você vai ver que Davi, ele está fragilizado. Ele entra na velhice fraco, ele entra fragilizado. E eu acredito, como dizem certos estudiosos de Davi, que ele ficou abalado com tantos problemas e também com a desestruturação familiar. Como é bom construir, ao longo do tempo, uma vida bem alicerçada, porque na velhice teremos prazer, teremos contentamento. Davi foi perdoado, Davi recebeu a promessa da aliança eterna, mas Davi,
teve uma velhice conturbada. E prova disso é que quando nós lemos, por exemplo, 1 Reis capítulo 1, versículo 1 a 4, vocês podem perceber, Davi, na sua velhice, está velho, está cansado, está com frio. Nem os cobertores conseguem trazer uma quintura para o seu próprio corpo. Já imaginaram isso, meus queridos irmãos? E eu li de um certo teólogo que diz que aquilo que ele mais amava, que era mulheres, no final da vida, ele está junto a uma mulher, Abisag, nova, bonita, mas mostrou-se que ele não podia fazer mais nada. Davi sempre teve problema com essas mulheres. Primeiro, nós temos o exemplo com Batseba. Batseba vai ser um problema também para o futuro. Mas você pode analisar que vai haver uma disputa por causa de Abisag. Então, o que eu quero dizer aqui é que Davi, ele construiu uma vida marcada por altos e baixos. Ele teve conquista, ele teve glórias, venceu Golias, mas Davi não pensou na velhice. E nós temos que atentar para isso, porque quando a velhice chega, diversos problemas nos alcançam. É interessante que quando lemos 1 e 2 Samuel, a Bíblia começa com Eli, dizendo que ele já era avançado em idade. A velhice chegou e ele não tinha mais poder, ele não tinha mais autoridade contra os filhos pecaminosos. Suas palavras, diz certo autor, elas eram suaves perante o tamanho pecado crasso que os seus filhos cometiam. Ele não tinha mais autoridade. A velhice chegou e ele não tinha mais poder. Aqui nós estamos vendo a velhice entrando na vida de Davi e ele está sem reação para nada. Portanto, meus queridos irmãos, nós temos que analisar o seguinte, que esse capítulo final, ele mostra esse momento triste na vida de Davi, na velhice de Davi. Mas há algo glorioso que eu quero partilhar com os senhores e desejo que cada professor fale isso. As palavras mais lindas de Davi brotaram na sua velhice. O capítulo 23, que nós estamos tratando nessa lição, mostra que ele foi usado com oráculos proféticos. O próprio Davi, ele vai de modo poético, primeiro, agradecer a Deus. Mas ele agradece de modo reconhecendo a soberania e a grandeza do Senhor. E eu quero que você atente muito bem para esse último texto que estaremos usando aqui. Observem bem o que o próprio Davi expressa nesse texto. Nós vamos ler o versículo 1 do capítulo 23 de 2 Samuel. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. Atente para essa expressão, Deus de Jacó. Quando a gente lê o Salmo 46, é sempre repetido o Deus de Jacó. Nunca é repetido o Deus de Israel, o Deus de Israel. Porque quando se faz menção de o Deus de Jacó, é para mostrar a fragilidade. Veja como era Jacó. Quando Davi, usado pelo Espírito Santo, diz essas palavras em tom poético, ele estava agradecendo a Deus. Porque apesar da sua humanidade, apesar das suas fragilidades, apesar dos seus fracassos, o Deus eterno entregou o governo divino em suas mãos. E ele reconheceu que ele não era nada. Ele era como Jacó. Mas assim como Deus teve misericórdia de Jacó, também ele teve misericórdia de Davi. Há uma coisa interessante, que nós devemos ligar esse capítulo 23 com o 7 de 2 Samuel, porque ali nós temos a questão da aliança davídica. Essa aliança davídica que vai trazer o modelo ideal do rei perfeito. Porque nós vemos aqui o próprio Davi reconhecendo sua fragilidade, sua pequenez. E o rei ideal, que era exigido por todo Israel, que Israel ansiava, Davi não pôde ser. Davi pecou, Salomão pecou. Então nós temos aqui uma trajetória escatológica que vai esbarrar na pessoa de Jesus Cristo. Quando você lê esse capítulo 23, você tem algo lindo, porque aqui o próprio Davi deixa claro que o Senhor Deus, ele vai levantar alguém mais perfeito do que ele. E esse alguém perfeito é Jesus Cristo. Na verdade, esse texto aqui você vai ligar com Mateus capítulo 1,
que vai parar na genealogia de Jesus Cristo, mostrando que aquele que virá da descendência tem o direito de reinar. Então, portanto, meus queridos irmãos, professores, alunos, atentem para isso. Como é bom terminar a vida glorificando a Deus, mas procure viver trabalhando para construir uma velhice feliz, dependendo da graça, dependendo do amor e da compaixão de Deus. Medite nisso. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. O mais famoso comentário bíblico do mundo agora está completo. Comentário Bíblico Matthew Henry, um produto com a qualidade CPAD. CPAD, a editora da Escola Dominical.